Então, pessoal, a gente vai falar sobre Atos 6, né? Vamos ler aqui Atos 6. É um capítulo pequeno, por isso que a gente vai ler todo, que vai dar um contexto pra gente sobre o que vai acontecer lá em Atos 7, que é quando Estevão, né? Quando Estevão ele é martirizado, né? Ok? Então vamos começar aqui. Então, Atos 6. Atos 6. A partir do primeiro versículo, né? A partir do versículo 1, tá bom? Então vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então estava tendo uma discussão entre os judeus, né? Uns que falavam grego, outros falavam hebraico, e esses judeus estavam discutindo porque a distribuição de alimento não estava legal, né? Estavam sendo esquecidas. As de fala grega, os judeus, as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas, né? E aí por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles a tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então os 12 discípulos reuniram-se lá com os 12, né? Os 12 discípulos reuniram-se com todos os discípulos e disseram isso aqui. Então eles fizeram essa proposta, né, para escolher aí 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para passar essa tarefa de servir, de fazer a distribuição diária de alimentos. A partir do versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, um cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então Estevão, né, ele, um dos 7 que foram escolhidos para distribuir o alimento para as viúvas lá, ele era um homem cheio de graça, poder de Deus e realizava as maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes começaram a discutir com Estevão. Olha só, então, vendo que Estevão era cheio do Espírito Santo e realizava maravilhas, né, e entre o povo, esses membros da Sinagoga dos Libertos, os judeus de Cirene e de Alexandria, das províncias de Ásia e de Cilícia, eles se uniram, né, em oposição a Estevão e começaram a discutir com Estevão. Mas no versículo 10 aqui, ó. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, ou seja, toda essa oposição que se levantou contra Estevão, e Estevão continuava falando, né, e realizando sinais e maravilhas, e não podiam resistir à sabedoria e ao próprio Espírito Santo que habitava em Estevão, né, que orientava Estevão como falar. Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha só, mesma acusação contra Jesus, né? Blasfêmia, né? Fala palavras contra Deus e contra Moisés. Então eles subornaram esses membros das sinagogas, né? Esses judeus aqui, esse pessoal que estava levantando oposição aqui contra Estevão, eles subornaram alguns para dizer que Estevão estava falando blasfêmias contra Moisés, né? E contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Mais uma vez, assim como Pedro não foi levado ao Sinédrio, né? Agora, dessa vez, Estevão foi levado ao Sinédrio. Para dar satisfação, dos sinais da maravilha, das coisas boas que estavam fazendo, né? Interessante, né?
Então levaram Estevão para o Sinédrio. E lá, no versículo 13 aqui agora, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés, e mudará os costumes que Moisés nos legou. Mais uma vez, acusação falsa, falso testemunho, dizendo que Estevão estava blasfemando e que ia destruir o templo, né? E como o templo era sagrado lá para o povo judaico lá na época, e eles estavam acusando Estevão também da mesma acusação que fizeram contra Jesus, né? Blasfêmia. E no 15, né? Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha só. Todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, a inocência, né? Acho que assim, a presença do Espírito Santo, né? Com certeza a presença do Espírito Santo, o rosto de Estevão resplandecia, né? Parecia como o rosto de um anjo. E aí a gente vê mais uma vez o Sinédrio e tudo acusando, né? Acusando os discípulos, e agora dessa vez Estevão, de estar fazendo algo mal, mas na verdade ele estava curando, né? Estava fazendo sinais e maravilhas. Esse pessoal, esse Sinédrio, eles simplesmente estavam com inveja, né? E é isso, né? A gente vê que esse capítulo é bem pequeno, tem só 15 versículos, mas a gente consegue entender aqui o contexto, que Estevão foi escolhido, né, com mais 6 discípulos lá para poder auxiliar na distribuição dos alimentos para as viúvas. E Estevão agia também com a presença do Espírito Santo, né, ele estava cheio do Espírito Santo, e isso incomodava aqui o Sinédrio, começou a incomodar alguns judeus lá de Alexandria, de Cirene, né? E fizeram uma acusação falsa, falso testemunho. Eles apresentaram testemunhos falsos, né? Subornaram pessoas para poder falar contra Estevão. E aqui a gente consegue entender o contexto pelo qual no próximo capítulo 7, a gente vai ver que Estevão foi apedrejado, né? Ele foi morto pelos judeus lá, tá bom? Por esse pessoal do Sinédrio. E no capítulo 7 a gente vai ver que Estevão foi apedrejado, né? Simplesmente porque estava fazendo realizando sinais e maravilhas, tá bom? Então é isso, pelo vídeo de hoje é só, um abraço, fiquem com Deus. Peço que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, né? Compartilhem o vídeo. E a gente está fazendo esse estudo aí de Atos, hoje capítulo 6, né? No próximo vídeo aí vamos falar sobre o capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8. E é isso, não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar, né? Comentar. E mais uma vez, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e fiquem com Deus, tá bom? Até mais.